todo o apoio da Superintendência da Escola Bíblica Dominical no Campo, na pessoa do nosso superintendente evangelista Elias Moisés Silva, também com ele, evangelista Marcel Aires Cerqueira, a quem nós saudamos com a paz do Senhor. E nós somos gratos por você que está desde agora, já com seu equipamento ligado, ouvindo na escuta deste programa, já uma pessoa que tem frequentado este canal, tem estado conosco, tem sido edificado o seu coração, a sua vida com esta palavra poderosa que é a palavra de Deus. Estamos aqui também com os professores, comentaristas da lição que nos acompanham neste dia, professor Gideão de Oliveira, presbítero, conosco. A paz do Senhor, professor Gideão de Oliveira. A paz do Senhor, Júlio Siqueiroli, prezados ouvintes, a paz do Senhor a todos. Para mim é sempre um prazer estar participando desta programação esta direcionada ao ensino da Escola Bíblica Dominical. Nós temos neste trimestre um tema preciosíssimo, a qual estamos falando sobre a Santíssima Trindade. Fique conosco, envie a sua pergunta, a sua sugestão, compartilhe conosco os seus conhecimentos. Entre em contato pelo WhatsApp 31800022. Abra a sua Bíblia e o seu coração e fique conosco. A todos os nossos irmãos, é um prazer estar com cada um de vocês neste momento. Eu quero desejar a todos vocês uma excelente aula. A você, professor, esteja atento, pega aí seu lápis, caneta, para você anotar. É importante você também estar atento ao que nós vamos falar aqui também. E você pode mandar a sua pergunta, assim como o presbítero irmão Gideão mandou aqui. Eu quero mandar aqui um abraço à nossa sala, a classe Samuel. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Também que Deus abençoe a você que nos acompanhe. Compartilhe com mais pessoas para que Deus também abençoe mais pessoas. Professor Júlio. A Escola Bíblica Dominical é um ambiente onde nós, da Igreja Assembleia de Deus, tradicionalmente estudamos a palavra de Deus sistemática. Lógico que para o crente, ele tem a duração de uma vida. Desde a tenra idade, os bebês têm a sua classe, a classe berçário, e vão avançando em idade, e também passando pelas classes de crianças, os departamentos de juvenis, adolescentes, jovens, também classes de adultos e até a melhor idade. Então estamos aqui convidando você para que você participe da Escola Bíblica Dominical. No seu bairro, com certeza, tem uma igreja evangélica Assembleia de Deus, e nós temos uma satisfação muito grande de poder ter este instrumento da parte de Deus para que nós possamos aprender a palavra do Senhor de modo sistemático. Não tem custo, você pode participar das aulas, você pode ter o apoio dos professores e toda uma comunidade, todo um apoio, né, dos irmãos, a comunhão com os irmãos e toda a amizade também, e sendo edificado também na palavra do Senhor. É uma escola inclusiva, ela atende a família inteira, né? Esposo, esposa, filhos, papai, mamãe, vovô e vovó, todos podem participar da Escola Bíblica Dominical. Não tem taxa de matrícula e você está convidado, né? Aos domingos, pela manhã, o melhor lugar para se estar, na casa de Deus, aprendendo a palavra de Deus. E hoje nós estamos aqui com comentaristas que vão fazer a menção da lição. Temos aqui, como já mencionado, o professor presbítero Gideão de Oliveira, o professor presbítero também o Elber Cavalcante, mas tenha certeza, meu irmão,
que este trabalho é uma obra que nós fazemos para o Senhor. E nós fazemos na convicção e na certeza de que o nosso professor maior é o próprio Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, inspirador desta palavra. E nós rogamos a Ele para que esteja aqui conosco, porque o que dissemos aqui e o que dissermos aqui não deve provir simplesmente da nossa mente, da eloquência das palavras, do nosso intelecto, mas nós sabemos que isso tem uma fonte, e esta fonte é o amor de Deus derramado em nossos corações, e assim entendemos que o Senhor nos usa como canal de bênção para alcançar a sua vida, e nós queremos crer assim, e desde já acreditamos que o Senhor Jesus Cristo tem uma palavra fundamental, importante e uma palavra impactante para o seu coração no dia de hoje. Fique atento aí ao comentário da lição. Ficamos felizes com a presença e a participação de cada irmão, de cada irmã, de cada convidado, cada ouvinte que está aí sintonizado ouvindo este programa. Professor Gideon Oliveira, estamos iniciando esta lição número 4, comentário da lição que vai ser ministrada no próximo domingo, dia 25 de janeiro de 2026, e o título da lição, A Paternidade Divina. Qual é o texto áureo, professor Gideon, para a gente iniciar nosso comentário? O texto áureo diz: E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. 1 de João, capítulo 4, versículo 14. A verdade prática, professor Elber. A verdade prática nos diz o seguinte: glória a Deus. A verdade prática nos diz o seguinte: a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmada nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. Amém. Esta é uma lição maravilhosa. Estamos, como foi mencionado pelo professor Gideon de Oliveira, nós estamos tratando de um trimestre que fala da Santíssima Trindade, que é o Deus único revelado em 3 pessoas. O enfoque desta lição, na sequência das primeiras que estamos seguindo, professor Gideon, é um enfoque que fala da pessoa do Pai. A leitura bíblica em classe está na primeira epístola de João, capítulo 4, versículos 13 a 16. Faremos aqui uma leitura rapidamente do texto bíblico e, na sequência, já iniciando a nossa introdução. E eu inicio com o versículo 13. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos que no amor que Deus nos tem, Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Amém. Que palavra maravilhosa que tem para nós esta confirmação de que nós, os que confessamos o Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, nós cremos que Deus está em nós e nós também em Deus. Isto é uma convicção da nossa fé. Nesta lição vamos falar a respeito da pessoa do Pai e a forma como ele revelou esta paternidade por meio da Trindade. Veremos que a paternidade é reconhecida numa confissão de Cristo e aperfeiçoada em nós pelo amor, garantindo nossa comunhão com Ele, capacitando-nos a viver em confiança, fidelidade
e expressão visível da nossa filiação diante do mundo. A paternidade que nos é concedida, olha, veja bem, pela aceitação do Filho, nós também, somos feitos filhos de Deus e desfrutamos desta paternidade maravilhosa com o eterno Deus, professor Gideão. Perfeitamente, é uma lição que, se ela for bem explanada, dá para a gente aprender bastante coisa. Observe que quem escreveu esse texto foi o evangelista João, a qual nosso comentarista usou parte do texto, 1 de João, capítulo de número 4. João, todos conhecem, que é o apóstolo do amor, conhecido como o apóstolo do amor. E ele vai declarar que os verdadeiros filhos de Deus se demonstram pelo amor ao próximo. Então, João, ele, ao escrever esta carta, ele está revelando realmente quem são os filhos de Deus. Então, nesta lição, nós vamos verificar se realmente nós somos filhos de Deus. Quando nós fazemos o bem, quando nós amamos o próximo, o amor de Deus está em nós e as pessoas vão verificar a presença de Deus em nós através do amor. As pessoas não vão verificar a presença de Deus em nós somente através de boas obras, de um culto racional a Deus, de um momento de glorificação a Deus, fazem parte, mas para demonstrar o verdadeiro amor de Deus é na prática com o próximo. Quando nós, por exemplo, comparamos algumas parábolas, a qual o próprio Jesus mencionou, por exemplo, a parábola do bom samaritano, nós vemos ali, professor Júlio, o sacerdote, nós vemos ali o levita, todos eles conheciam uma lei, presbítero Elbe, todos eles cultuavam, de repente, como nos dias atuais, plantavam bananeiras no culto, pulavam, se alegravam, mas na hora de demonstrar realmente se eram filhos de Deus, na prática, não fizeram quando viram aquele samaritano, o samaritano que não pertencia ali àquele grupo, ele vendo aquele homem caído no chão, o bom samaritano fez diferentemente daqueles que cultuavam, que conheciam a palavra. O bom samaritano, ele colocou em prática. Então, este é o verdadeiro amor, quando nós colocamos em prática. Colocando em prática o amor de Deus, isso nos faz ser filhos de Amém, glórias a Deus. Estamos aqui diante de uma palavra maravilhosa e eu quero ler aqui, professor Gideão, que está registrado no Evangelho de João, no seu primeiro capítulo, versículo 12. E ele diz assim a respeito dessa paternidade divina: mas a todos quanto o receberam, e isto eu digo, receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas a todos quanto o receberam no contexto do que lemos, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, já iniciando o primeiro tópico do comentário com este versículo aqui, porque nós estamos falando sobre esta revelação da paternidade do Pai. A paternidade do Pai em relação ao Filho, seu Filho unigênito, Jesus Cristo, o nosso Salvador, mas estendendo a nós também, como filhos por adoção, pelo poder da salvação que há em Cristo Jesus. Perfeitamente. Então, no primeiro subponto, nós temos aí a revelação da paternidade do Pai. Esta é a última lição do bloco que vai falar do Pai. Lembrando que nós estamos estudando a Trindade e os irmãos já têm o conhecimento, conforme nós já mencionamos,
que em Deuteronômio capítulo 6 e versículo 4, que a Bíblia ensina que existe um só Deus, personificado, né, em Pai, Filho e o Espírito Santo. 3 funções, entretanto, um único Deus. Nós estamos estudando sobre o Pai. Esta é a última lição que vai falar acerca do Pai. Nós aprendemos na lição anterior que o Pai enviou o Filho e, conforme o professor Júlio já mencionou, nós fomos adotados. Então, quem é adotado, ele não escolhe o pai, mas o pai escolhe quem ele quer adotar. Então, veja o privilégio que cada um de nós tivemos. O Pai nos escolheu. A Bíblia diz que o Pai nos amou, mesmo nós na prática do pecado. Então, o Pai nos escolheu, Ele nos adotou, Ele decidiu nos amar. E aprendemos também, professor, que quando o filho ele é adotado, toda a dívida que aquele filho tinha com a família, com o mundo, o pai agora resgata toda essa dívida, paga toda essa dívida. Por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que quando nós se tornamos filhos de Deus ali, a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A partir que nós aceitamos a Jesus, a partir de que o Pai nos adota, nós temos uma nova identidade. Passando agora, conforme Romanos 8 e 17, como herdeiros legítimos. Então nós somos herdeiros do Pai, porque nós fomos adotados por Ele. Amém. Este comentário ele nos é palpitante, ele revela para nós essas verdades que para muitos, professor Gideão, a gente diria assim que é falar o óbvio, né? Desde que nos entendemos por leitores da Bíblia, cristãos, desde que esta palavra adentrou nossos ouvidos, professor Elber, e desceu para o nosso coração, nós sentimos por experiência própria a adoção e a paternidade divina. Então estamos estudando esta lição para reafirmar tudo isso que nós já sentimos por experiência, mas também para reafirmar um pilar, porque a Trindade, a Santíssima Trindade é um dos 10 pilares das doutrinas básicas da Igreja, né, da Bíblia. E esta doutrina ela tem que ser reafirmada para nós com muita propriedade. Isso estamos fazendo nesse estudo. No subponto 1 da lição, já falamos sobre definição da paternidade do Pai. Efésios 4 e 6 diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. O Pai, ele é a fonte de tudo, ele é soberano. 1 Coríntios, no capítulo 6, no capítulo 8, versículo 6, traz assim a palavra de Deus para nós. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Olha que maravilha aqui o escritor aos Coríntios, o apóstolo Paulo, trazendo para nós aqui este vínculo íntimo, né? Desde o começo da primeira lição nós não conseguimos ainda distinguir, falar somente de uma pessoa, somente do Pai, ou somente do Filho, ou somente do Espírito Santo. Abordamos hoje, né, a respeito da paternidade divina, mas sempre mencionando que para falar do Pai tem que falar do Filho, né, professor? Perfeitamente. Inclusive, professores, é comum a gente ouvir ou as pessoas perguntar, professor Welber, como que nós veremos o Pai? A Bíblia fala que Deus ele é espírito, ele é invisível. Filipe também estava com essa pergunta ou com essa indagação.
Aí os irmãos podem conferir no Evangelho de João, no capítulo de número 14 e o versículo de número 9. O próprio Jesus responde essa pergunta: como veremos o Pai? E ele diz, João capítulo 14, versículo 9. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. O Pai é invisível, porém o Filho é a imagem visível do Pai. Colossenses capítulo 1, versículo 15 também. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, o Deus Pai é o mesmo Jesus. Então, quem vê Jesus, vê o Pai. Então, Amém. é fácil, né? Quando chegarmos ao céu, nós veremos o Pai? Veremos na pessoa de Jesus Cristo, porque Ele também é Pai. Amém. Professor Elber, a paternidade do Pai, ela é eterna, conforme nós temos das Sagradas Escrituras. E aqui, vamos comentar aqui este trecho sobre a paternidade eterna do Pai. Muito bem, professor. Eu creio que os alunos estão no momento e gostando dos comentários que aqui já foram feitos, né, a respeito de Deus, a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse último comentário revela algo muito poderoso, que antes Deus é Espírito, mas quando chegarmos nos céus, como o próprio Deus, a própria palavra de Deus nos fala que Ele congregará em si, para que em si seja tudo em todos, nós veremos um corpo, nós veremos alguém que é bem parecido conosco. Vale aqui ressaltar também que na antiga aliança nós vemos as teofanias, Deus aparecendo como anjo, né? E agora na nova aliança, quantos e quantos testemunhos nós não temos que Deus agora não aparece mais, né? Uma forma, mas sim pessoalmente. O próprio Jesus se revela, assim como se revelou ali a Saulo e a muitos outros irmãos, por não dizer nesta época agora também. Paternidade do Pai é eterna. O nosso autor da nossa lição, nos coloca aqui o seguinte, que a paternidade de Deus não tem início no tempo. Deus é Pai desde toda a eternidade. Então, para embasar isto, o autor coloca o capítulo 17 de João, versículo 5, que nos diz assim: agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, quando Jesus Cristo faz esta oração, ele está revelando o Pai, ele está revelando a Deus, nosso Senhor, está revelando a Deus. Ele diz: olha, eu tenho uma glória como eu tinha contigo, revela essa glória em mim. Então, o relacionamento entre pai e filho é anterior à criação. Antes de existir o mundo, antes de criar todas as coisas, já havia um cordeiro. A Epístola aos Hebreus nos escreve muito bem sobre o sacerdócio desse cordeiro, o sacerdócio deste homem que seria enviado para clamar por nós. O interessante é que ali, quando o autor aos Hebreus escreve, ele fala assim: olha, não é um sacerdócio como vocês têm, como o sacerdócio araônico, que primeiro precisa o sacerdote fazer por si o sacrifício e depois então fazer por todas as outras pessoas. Não é desse tipo que eu estou falando. O que eu estou falando aqui é um tipo de sacerdote que é um sacerdote eterno. E aí ele vai dizer, como Melquisedeque, ele faz até o comparativo. Melquisedeque é diferente do sacerdócio de agora, porque ele não tem início e nem fim. Então nós observamos muito bem a respeito disso. Não houve um momento em que Deus se tornou Pai. Então, nós cremos num Deus, um único Deus, subsistente em três pessoas. Nós o conhecemos como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a Bíblia nos revela Deus desta forma.
O próprio Espírito Santo é conhecido também como Espírito de Deus. E o Pai sempre foi Pai, o Filho sempre foi Filho e o Espírito sempre foi Espírito. E aqui o autor coloca para a gente três versículos muito interessantes que o professor pode estar falando a este respeito. Aqui a revelação não é de nascimento. A revelação é da encarnação. A revelação de filho é a partir da encarnação. Não é porque ele nasceu. Essa parte é interessante. É porque ele se encarnou, então ele foi revelado como filho. O autor da lição coloca aqui para a gente Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Olha, então Deus abençoa com as bênçãos, mas em quem? Em Cristo Jesus. E aí ele continua: como também nos elegeu antes da fundação do mundo. Então calma aí. Se Cristo ainda iria criar, ou seja, se Deus ainda iria criar o mundo, ele nos elege antes desta criação, então porque o Filho seria revelado eternamente. Então o Filho, de quem nós somos irmãos e de quem nós herdamos todas as bênçãos, ele está no seio do Pai, mas ele será revelado porque ele nos elegeu antes da criação do mundo. E aí ele continua: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E para encerrar, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Então, Hebreus capítulo 9, versículo 14, nos revela que a grandiosidade de Deus, ele se revela como Filho, morre na cruz do Calvário e nos salva e nos deixa o seu Espírito Eterno em nós, mas ele oferece esse sangue imaculado ao próprio Pai, que é Deus. Maravilha. O Pai gerou o Filho. Aqui o comentarista da lição, professor Gideão, ele diz que geração não implica criação, é diferente. E aí tem uma questão para a gente ponderar com nossos ouvintes, para não gerar dúvida, né, professor Gideão? Perfeitamente. Nós devemos observar, prezado professor, prezado ouvinte, que nós já comentamos em lições anteriores que Deus ele é eterno. Ele vive na eternidade. Na eternidade não há tempo conhecido como o nosso tempo de 24 horas, chamado também de cromos. Então não existe tempo na eternidade. Inclusive é comum a gente ouvir, observar pessoas falando onde você vai viver na eternidade ou onde você vai passar a eternidade. A eternidade não passa. Não há presente, não há passado e não há futuro. Então nós devemos entender essa geração como Deus vivendo nesta eternidade. Então quando se fala gerado, Jesus ele foi gerado, não diz um princípio, não há um princípio de tempo. Agora quando fala criação ele teve um início. Veja que Adão ele foi criado. Teve o início da criação de Adão. Adão ele não foi gerado por Deus, porque se fosse gerado seria na eternidade. Adão ele teve um princípio. Tanto é que a Bíblia diz que depois do pecado, Adão viveu mais de 900 anos. Teve um fim. Gerado ele não tem princípio e não tem fim. O Filho ele foi gerado por Deus porque ele é Deus. Quando nós lemos, professor, em João capítulo 10 e o versículo de número 30, nós vemos falando o próprio Jesus mencionando: eu e o Pai somos um. Isso aqui revelando o comentarista dizendo para nós que o Senhor, o Pai, o Senhor Deus, ele é autoexistente. Ele existe por si próprio, não depende de nenhuma matéria-prima, nenhuma força, nenhum poder externo, nada, porque ele é autossuficiente, autoexistente. E também o Filho, na eternidade, também autoexistente. E aqui
Este versículo 30 que o irmão acabou de mencionar, o professor Gideon falou, eu e o Pai somos um, ele já manifesta de forma bem clara, né? Se é assim o Pai, também é assim o Filho. Ou seja, os atributos incomunicáveis de Deus, né? E aqui nós lembramos aqui as lições passadas, né? Que dos incomunicáveis, aqueles que são somente exclusivos da divindade, que são onipotência, onipresença, onisciência, né? O Deus eterno. Então são atributos exclusivos de Deus e eles são compartilhados pelas três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É muito forte, prezados irmãos, essa identificação de Deus como Pai. Quando nós lemos no livro do Êxodo, no capítulo de número 4, o versículo de número 22, quando Deus ele chama Moisés para libertar o povo que estava em escravidão no Egito, o próprio Deus fala para Moisés para identificar ele como pai de Israel, pai do povo israelita. Claro que naquela época ainda não eram os israelitas, mas hebreus que se tornariam ali israelitas. E aí quando Moisés se apresenta ali perante Faraó, ele fala, o pai dos hebreus, ou alguns já querem que fala dos israelitas, pediu para vir libertar o povo que está aí aprisionado. Tanto é que, se não libertar o meu filho, porque ele é pai, o povo hebreu é filho, se não libertar o meu filho, que ele chama ali os hebreus de filho, o seu filho irá morrer, Faraó. E Faraó não libertou e a profecia se cumpriu. Todos os primogênitos morreram, inclusive ali o filho de Faraó, por não obedecer ali uma ordem dada por Deus, se identificando como pai daquele povo que estava sendo escravizado por ele. Amém. Aqui nós estamos finalizando o primeiro ponto da lição. E, professores, o Pai nos concede o Espírito. O Espírito Santo, olha que coisa linda, né? Na lição nós estamos falando aqui a respeito da pessoa do Pai, mas como disse, lembrando, né, do Espírito Santo, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então aqui, esta manifestação gloriosa da existência das três pessoas, no comentário aqui nós falamos, o Espírito Santo também tem sua origem no Pai, mas de modo distinto. Procede do Pai. João 15, 26 vai nos dizer assim: mas, quando vier o Consolador, que da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. E aqui esta verdade maravilhosa, o Espírito de Deus, ele procede do Pai. E mais, enviado pelo Filho. João 16 e 7 também arremata dizendo: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Ou seja, o próprio Senhor Jesus envia o Espírito Santo que procede do Pai, e nós vemos a expressão da Trindade: quem recebe o Filho recebe o Pai, quem recebe o Filho recebe o Espírito Santo. Então Deus habita em plenitude no crente, não é, professor Gideon, professor Welby? Exatamente. Quando nós vemos este Deus maravilhoso, e ele revela que o Pai concede-nos o Filho, e o Filho diz: se eu não for, o Espírito não vem, mesmo que naquele momento ele é ungido e a unção do Espírito sobre ele, é muito interessante. Claro que nossa limitação, e eu digo por mim, todos os seres humanos jamais compreenderão na sua totalidade como que é Deus, mas a Escritura, o que a Escritura nos revela, é algo importantíssimo, algo muito profundo. Porque quando a Escritura nos diz que o Espírito ele virá, e o próprio Senhor diz: e eu rogarei ao Pai
e ele vos dará o Espírito. E quando ali, depois dos 40 dias que ele fica ali ainda com os discípulos, e ele é levado até as alturas, uma nuvem o cobre, e os discípulos se põem a orar, nós entendemos que através da palavra em Atos dos Apóstolos eram mais de 500, né? Eram mais de 500, mas um cenáculo pequeno como aquele, nós acabamos por entender que a Bíblia nos relata ali 120, né? Então 120 foram cheios do Espírito ali. E nós observamos que o cumprir dessa palavra é muito interessante. A própria Bíblia de aplicação pessoal nos diz assim, ó, que o Pai nos escolheu antes que nós o escolhemos. Jesus Cristo, o Filho, morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Isso está em Romanos capítulo 5. O Espírito Santo nos traz benefícios da salvação e nos separa, e nos torna santos e nos santifica para o serviço de Deus. Professor, então, é uma das tarefas mais importantes do Espírito em nós. Professor Welby, intervindo aqui na colocação que o irmão fez, por ser muito oportuno, tem uma palavra de esperança maravilhosa para nós. O irmão falou, nós, na nossa limitada capacidade humana, não conseguimos compreender Deus por palavras, assim, por melhor que seja a explicação do texto, não temos essa dimensão ainda, mas há uma promessa poderosa de Deus, e aqui está registrado em 1 de João, no capítulo 13, versículo 2, e eu gostaria de fazer essa referência só para complementar a afirmação verdadeira que o irmão professor Welby Cavalcante acabou de fazer, e esta esperança do crente pode ser a sua esperança também. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, glória a Deus, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Olha que maravilha, que maravilhosa esperança. Então, tudo aquilo que nós vemos como uma sombra hoje, né, nós no futuro, não muito distante, eu digo, porque a existência humana, ela é como uma folha que cai, ela é como... qual que é aquela referência bíblica, professor Gideão? É um conto ligeiro. Nossa existência é curta. Isso, né? é falado em Eclesiastes, Tiago também fala da Sim, existência. a nossa existência é curta, então eu digo, não muito tempo depois nós temos esta esperança maravilhosa de conhecer o próprio Cristo, de conhecer a Deus na plenitude, já fora deste corpo corruptível, mas revestido de uma incorruptibilidade, uma semelhança de Deus tão poderosa que nós vamos e já ter uma mente, e eu creio, capaz de compreender tudo aquilo que o Senhor reservou para nos mostrar somente na eternidade, professor Gideão. Perfeitamente. É somente na eternidade que nós iremos compreender, né, algo que para nós hoje é impossível, né, de compreender na revelação gloriosa de Jesus Cristo, quando nós também estivermos em um corpo glorioso, conforme foi lido aí em 1 de João 3, 22, nós veremos ele conforme ele é, porque nós teremos um corpo semelhante ao dele. Amém. Prosseguindo aqui, nosso tempo está passando rápido hoje, viu, professores? Eu acredito que nós temos que correr um pouco mais com a lição. A sinopse do ponto 1, eu finalizando esse ponto, a paternidade de Deus, ela é eterna, revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa o comentário dessa lição. No subponto 2, eu quero passar para o professor Gideão, reconhecendo a paternidade do Pai, esta que é uma expressão já mais prática da vida cristã, que vem trazer aqui os dois pontos, né? O 2 e o 3, eles vão trazer já a lição já com uma aplicação bem mais próxima da nossa vivência, daquilo que o Pai espera de nós, seus filhos. Perfeitamente. Quando nós partimos para o segundo subponto, já é algo prático,
para nós demonstrarmos se realmente nós somos filhos de Deus. Primeiro passo para demonstrar que nós somos filhos de Deus, nós devemos confessar a Cristo como filho. Então eu só posso ser filho de Deus se eu confessar a Cristo como o meu Salvador. Então veja bem, confessar a Cristo é reconhecer Jesus como o Filho de Deus. Então, se eu não reconhecer Jesus como Filho de Deus, eu não vou ter acesso ao Pai, conforme nós lemos em João no capítulo 14, versículo 6. Negar o Filho é, por consequência, negar o Pai, porque nós já aprendemos que o Filho e o Pai é um, são um, conforme João capítulo 10, versículo 30. Então, todos nós devemos confessar a Jesus Cristo. Aí eu pergunto ao prezado ouvinte, você está confessando a Jesus como o seu Salvador? Nós temos vários exemplos bíblicos de pessoas que realmente confessaram a Jesus como Salvador. Quando nós observamos, quando Jesus está sendo ali crucificado, já nos momentos finais, praticamente ali já morto, aquele centurião, conforme Marcos capítulo 15, versículo 39, ele confessa realmente dizendo, este verdadeiramente era o Filho de Deus. Que exemplo que ele nos dá, ele realmente reconheceu a Jesus como o Filho de Deus. Quando nós observamos, professor Welby, a situação de Marta, por exemplo, conforme o Evangelho de João, no capítulo de número 11, o versículo de número 27, é fácil confessar a Jesus quando as coisas estão boas, a empresa está indo bem, a conta financeira está boa, mas agora confessar a Jesus com um irmão morto, a qual Jesus não veio aparentemente no modo dela pensar, socorrer um amigo preferido, aquele amigo que ele tanto amava. Agora Marta, ela confessou a Jesus, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas Marta, você crê que eu posso ressuscitar? Eu creio, Senhor. Ela confessando que Jesus era o Filho de Deus e um milagre aconteceu. Então nós devemos também confessar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Devemos confessar a Jesus, professor, não somente na igreja, onde todos sabem, reconhecem que nós somos crentes, mas nós devemos confessar a Jesus também nas escolas, nas faculdades, no trabalho, na pizzaria, na lanchonete, em todos os lugares nós devemos ser reconhecidos como filhos de Deus. Amém. Professor Welby, o subponto 2 vem falar para nós a respeito da perfeição do amor do Pai. E aqui eu estava observando que há um auxílio bibliológico sobre as características do Pai. Isso na lição vem para nós um subsídio importante de comentário. E fala aqui a respeito deste Pai, que ele é ao mesmo tempo amoroso, carinhoso, só que também um pai que não tolera o erro, não tolera o pecado, e também um pai que está disposto a disciplinar para o bem do seu filho. Olha que coisa interessante, né? O amor do pai, ele supera, né? Porque ainda que ele tenha nos amado primeiro, o professor Gideão falou isso no começo, né? Ele nos amou na pior condição, na condição de pecadores, na condição de perdidos, mas ele nos amou ao ponto de enviar o seu Filho unigênito para padecer por nós e para nos resgatar do pecado. Então este amor de Pai, ele é maravilhoso e ele ainda se manifesta aos seus filhos, né? Aqui já ao comentário, professores, desse ponto. O nosso tópico 2, e já pegando essa característica que o professor Gideão, o professor Júlio disse, interessante é que a gente não entende muitas vezes a correção de um pai. Nós todos somos pais, né? O professor Gideão, o Júlio, eu também. E eu lembro muito do meu pai quando era ainda pequeno, de tenra idade ainda. E meu pai, ao corrigir-nos, ele falava assim, olha,
eu tô te corrigindo porque eu te amo. E a gente ficava bravo às vezes, porque como assim, né? Me ama e tá me corrigindo. E às vezes merecia mesmo, a minha mãe sempre falar, e daquelas que não pegaram, né, no couro, mas às vezes o pai corrigia a gente. E eu lembro muito bem de algumas vezes que ele me falou. Mas um pai, ele sempre é longânimo. Eu lembro que às vezes meu pai falava assim, olha, tô anotando, tá? É a quarta. Ou seja, a longanimidade de um pai. E aqui nós vemos também Deus. Muitas vezes você fala, nossa, tanta maldade no mundo, Deus poderia agir dessa forma, mas o amor do pai é tão grande. E me faz vir à memória, João 3,16, que Deus amou o mundo. O escritor até não sabia o que colocar, ele colocou de tal maneira, tinha nem expressão para isso. E ele fala, de tal maneira que ele deu o seu filho, o único filho, o unigênito filho. Então essa é a perfeição do amor do pai. O amor faz parte da natureza do pai. Deus não é amoroso, Deus é amor. Deus não julga com amabilidade, Deus é o próprio amor. Então, 1 João capítulo 4, versículo 16 diz que Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então o amor do pai também é um amor sacrificial. Ele é demonstrado pelo seu filho unigênito. Aí é o João 3,16 que eu acabei de citar agora. Mas Deus também nos adota. E foi bem falado aqui no início, eu estava bem prestando atenção. O professor Júlio, o professor Gideão também falaram aqui a esse respeito e disseram o seguinte, que quando nós somos adotados, nós não escolhemos, mas é Ele que nos escolhe. E isso é interessante, porque a adoção de filho, o filho passa a pertencer a essa próxima família. Ele não tem mais relacionamento com a família anterior. Aliás, as práticas vão ser as práticas da nova família. As regras serão as regras da nova família. Então, eu e você, por que Deus odeia o pecado? Porque na família de Deus, o pecado não tem vez. Ele veio para destruir as obras da maldade, as obras do maligno. E nós observamos isso. Deus nos adotou e fomos aceitos por Ele, com todos os direitos de filho legítimo. Olha que interessante. O que o filho legítimo tem de direito? Tem de direito tudo que o pai possui. Então nós herdamos através de Cristo Jesus, dessa obra sacrificial de Cristo Jesus. Nenhum poder, e diz aqui ainda João capítulo 3, versículo 1, diz assim, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Quando a Bíblia Sagrada nos diz que as pessoas que são espirituais discernem tanto o natural quanto o espiritual, já os que são naturais não discernem o espiritual. Então observa que o mundo não nos conhece, porque não conhece a Deus. Só conhece o crente quem conhece a Deus. Nenhum poder ou circunstância pode nos separar deste amor. E aí Romanos capítulo 8, versículo 38 nos diz que, por certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, Aleluia. Nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meu irmão, esse amor de Deus é um amor pessoal, é um amor voltado a quem crê nele. A nossa salvação brota da abundância do seu amor. E o amor do Pai nos buscou e nos salvou, e nos guarda até o fim das nossas vidas, ou até o arrebatamento, que é o que nós esperamos. Professor Júlio. Glória a Deus, que maravilhosa lição, né? Estamos aqui cheios de alegria, né, de poder expressar em palavras aqui algo tão profundo. A perfeição do amor de Deus é porque Deus é amor, e esse amor, ele nos alcança, ele também nos constrange, conforme diz outro texto bíblico. Mas eu gostaria aqui,
professor Gideão, falar a respeito das bênçãos da filiação divina. As Escrituras afirmam que o amor de Deus lança fora todo temor, especialmente o medo do juízo. Então nós temos aqui uma condição que, quando nós somos adotados, né, para a família de Deus, né, temos o Pai como nosso, temos o Filho, né, Jesus Cristo como nosso Senhor, e o Pai da eternidade como nosso Pai, nós desfrutamos aqui de bênçãos infinitas, né? E essas bênçãos da filiação são coisas maravilhosas, porque nós vivemos o reino de Deus ainda nesta vida, né? Ainda esperamos com fé o dia da adoção final, que vai ser a redenção do nosso corpo. Isso vai ser lá na ressurreição, no arrebatamento. Mas o crente tem esta bênção de poder viver esta vida ainda neste tempo, desfrutar das bênçãos da paternidade divina. Queria passar para o professor Gideão esse ponto. Perfeitamente. Nós observamos que a partir de que nós somos adotados pelo Pai, nós se tornamos filhos. E qual é a função do Pai? Proteger o filho. Inclusive até para nos corrigir, como o presbítero Elbi falou, quando o pai vai corrigir, ele demonstra amor. A palavra de Deus diz que o Deus açoita e corrige a quem ele ama. Então o amor de Deus é demonstrado também pela correção. Observem que coisa interessante nós podemos verificar na Bíblia para falar sobre as filiações divinas. Quando nós estudamos, olhamos para a parábola do filho pródigo, nós às vezes não se atentamos para os detalhes. Veja que o filho mais novo pediu a herança para o pai, foi embora, perdeu tudo, gastou regaladamente, e aí ele quer retornar à casa do pai. Quando nós vamos verificar o texto, vamos ver que o pai estava aguardando o retorno do filho, porque pai é pai. O pai que realmente ama, que demonstra o seu amor pelo filho, ele fica esperando, fica aguardando a volta do filho. Por que, professor Gideão, que aquele pai estava guardando ali, observando todos os dias se o filho iria retornar? Primeira coisa, quando aquele filho saiu, ele saiu como rebelde. E na cultura daquela época, se o filho retornasse à casa do pai, presbítero Elbi, e as pessoas, a vizinhança, a comunidade visse que o filho estava retornando, a comunidade poderia assassinar, matar aquele filho rebelde. Agora, se o pai estivesse no caminho e chegasse primeiro, o pai dava livramento, estava dizendo: eu estou perdoando as dívidas deste filho rebelde. E é assim que Deus fica para conosco. Ele fica nos esperando, e quando nós se arrependemos, o inimigo não toca mais em nós, porque o Pai nos perdoou, o Pai está nos guardando. Então isso faz parte da filiação divina. Isso, conforme o comentarista colocou, é para que tenhamos confiança no dia do juízo. Entretanto, é bom nós observarmos. O pai guarda, o pai cuida, mas o pai também corrige, o pai também castiga. Não quer dizer que eu estou na presença de Deus, presbítero Elbi, eu posso fazer o que eu quero. Porque quando nós vamos para a Bíblia, eu sempre gosto de citar referências para que os irmãos possam estar falando para os seus alunos ou aprendendo também. Por exemplo, Sansão, ele tinha a presença de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderava de Sansão, que Sansão se transformava em um homem diferente. Ele era nazireu desde o ventre, então ele era uma pessoa separada. E há pessoas que, por estar na igreja, presbítero Elbi, por ter de repente um cartão de membro,
ter uma carteirinha de diácono, presbítero, evangelista, ele acha que Deus está sempre com ele e começa a fazer brincadeiras como Sansão. Sansão pensou assim em um dos momentos que ele estava brincando, Juízes capítulo 16 e o versículo de número 20, se o irmão quiser anotar, Juízes capítulo 16, versículo 20. É aquela pessoa que acha que o pai não vai brigar, o pai não vai corrigir, que ele sempre vai pedir socorro ao pai, aprontando, fazendo qualquer coisa, e o pai vai ouvi-lo, né? E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertou do seu sono e disse, olha a fala de Sansão, daquele obreiro que acha que, porque ele fala em línguas estranhas, ele se sente ali todo poderoso. Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então tem muitos aí que pensam que pode sair, fazer o que quiser, mas a presença de Deus não está nele. Nós devemos tomar muito cuidado. Então isso significa que o crente ele pode perder a salvação, sim, se ele não praticar as obras do Pai, praticar coisas erradas. Ele pode ser filho, mas deve ser um filho que realmente, como diz no vocabulário popular, anda na linha. Tem que andar na linha, tem que andar conforme a palavra de Deus, senão ele corre um risco sério. Então ele tem que obedecer o Pai. Tem que obedecer o pai em tudo, não é só em algumas coisas. Saul, por exemplo, nós vemos que Saul, ele reconheceu Deus como pai, mas ele não queria, presbítero Elbe, obedecer o pai em tudo. O que Samuel falou para Saul? Saul, me espere para sacrificar. Ou seja, Saul, me espere para começar o culto, não comece o culto. Olha que coisa linda que nós vamos aprender, irmãos, neste dia. Vemos que Saul ele era rei. O rei era o político da época, o governante da época. Então a política e a religião não pode misturar-se. Quando Saul ele vai sair da política ali como um líder político e vai querer ser um líder religioso, ele perde o seu mandato de rei, ele perde o trono, porque ele não obedeceu a palavra do Pai. Ele estava na presença do Pai, mas obedecendo em partes. Aí Samuel chega e diz para Saul, Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Perfeitamente. O subponto 2, nós falamos da perfeição do amor do Pai. Agora, finalizando o subponto 3 do ponto 2, as bênçãos da filiação divina. E é para nós muito maravilhosa esta lição, reconhecendo a paternidade do Pai. Nós finalizamos com uma sinopse aqui. Confessar que Jesus é o Filho de Deus é evidência de filiação divina e comunhão com o Pai. Então nós temos mais um ponto da lição, a experiência do amor do Pai. Olha que coisa maravilhosa. Primeiro momento nós falamos revelação da paternidade do Pai em Cristo Jesus. Nós passamos a conhecer o Pai, Criador de todas as coisas. E nós, no ponto 2, reconhecendo a paternidade do Pai, nós temos aqui uma expressão da nossa adoção como filhos e já desfrutando de bênçãos pela filiação que herdamos e desfrutamos na presença de Deus. E agora, o ponto 3 da lição, o comentarista nos leva aqui a uma reflexão bem prática da própria essência do Pai, que é esta característica que foi revelada hoje na lição, o amor. A essência, Deus é amor por essência. Então a experiência do amor em nós, o amor do Pai, ela é grandiosa e ela foi necessária aqui porque praticamente fecha aqui o contexto da lição, professor Elbe, da paternidade divina, porque nós temos a certeza de que somos filhos de Deus a depender da expressão do amor que nós vivemos
de modo prático, e isto em obediência a Deus, um amor interno, mas também um amor externo, né? Então eu quero passar aqui para o professor Welby, que amor é esse que é aperfeiçoado no crente? Como assim? Que amor é este que nos faz e nos garante esta convicção de sermos realmente adotados por Deus, filhos de Deus? Glória a Deus. Nós primeiro verificamos que a palavra aperfeiçoar quer dizer ação ou resultado de aprimoramento, de melhoramento. O interessante também que o aperfeiçoamento do amor em nós é obra do Espírito Santo. Interessante, quando eu vou ministrar alguma aula, ou estou na ETAD, ou estou aqui também na Escola Bíblica Dominical, tem sempre algo que eu conto, uma história muito rápida, professor, não quero tomar muito tempo, mas diz assim, que um homem achou um certo animalzinho, um porquinho muito bonito, e aí ele dá um banho nesse porquinho, passa um perfume. Essa história eu aprendi com meu pai, né? Meu pai aprendeu com alguém. E aí ele dá um banho nesse porquinho, lava ele, coloca um colar bem bonito, coloca também uma joia no nariz dele, passa um perfume bem cheiroso e coloca ele no sofá da sala. E fala, olha que porquinho bonito, né? Interessante, tá bem limpinho. A primeira oportunidade que o porquinho encontra a porta aberta, o que ele faz? Ele sai dali e vai lá na lama e rola naquela lama. O que queremos dizer com isso? O que mudou naquele animalzinho? O que mudou foi o exterior dele, mas o interior dele não foi alcançado. O interior dele não foi atingido. A nossa experiência com Deus, o amor vivido em Deus, tem que ser uma experiência pessoal que revela a nós, ou seja, que entra dentro de nós e causa uma transformação no nosso interior. Porque senão viveremos como hipócritas. E aqui nós observamos que o aperfeiçoamento do amor em nós é obra do Espírito Santo, ou seja, é feita por dentro, de dentro para fora. Então o que nós precisamos para isso? Guardar a palavra de Deus. É por meio da palavra que o amor divino é amadurecido em nós. Primeira carta João, capítulo 2, versículo 5, nos diz assim, na versão que eu tenho aqui, na versão NVT. Mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Deste modo, sabemos que estamos nele. Então, quando nós obedecemos a palavra do Senhor, que está escrito na palavra, este amor é revelado na nossa vida. Segundo, essa obediência é evidenciada de um amor verdadeiro por Deus. E aqui eu quero retornar ao que o professor estava dizendo, porque quando ele disse que as bênçãos da filiação, o Espírito que habita em nós testemunha dessa nossa filiação. Então só é possível nós termos esse testemunho de Deus se nós vivermos esta obediência, evidenciando o amor verdadeiro de Deus em nossa vida. Terceiro, não há amor a Deus sem compromisso com a sua vontade. Essa é uma realidade. Ainda 1 João capítulo 5, versículo 3 nos diz que porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados a nós. Então isso revela seu amor. Então o que é o amor? O amor é obedecer a sua palavra. O que é o amor ainda? O amor é andar no seu caminho. O que é o amor ainda? O amor é ter compromisso com a vontade de Deus, ou seja, guardar os mandamentos de Deus no nosso coração. Quarto, devemos viver de maneira que a nossa prática aprofunde a realidade do amor no nosso coração. Tiago capítulo 1, versículo 22 nos diz o seguinte: e sede cumpridores da palavra. Essa palavra, professor Júlio, ela é muito forte. Porque eu até posso ler a Bíblia 200 vezes, 300 vezes, muitas vezes. Mas a Bíblia Sagrada, ela tem que fazer uma mudança em mim. E o interessante é que não basta apenas conhecer. Porque Tiago diz assim, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes.
enganando-vos com falsos discursos. Então eu vejo aqui que não é a eloquência, meu irmão. Não é a eloquência, mas é realmente deixar que a palavra transforme o nosso interior. E aqui, por último, refletir de Deus no mundo é estar sendo aperfeiçoado no amor. Então esse terceiro tópico, ele procura o quê? Ele procura trabalhar a prática dessa vivência do amor do Pai em nossas vidas. E ele diz aqui o seguinte, Mateus capítulo 22, versículo 37 diz: Disse Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Professor Júlio. Glória a Deus. Que palavra poderosa que nós estamos estudando hoje. E ela nos confronta, viu, meus irmãos e ouvintes. E aqui um outro versículo que o comentarista traz para a gente arrematar. João 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha que coisa maravilhosa. Ao mesmo tempo que é um compromisso do Senhor, da parte de Deus em relação a nós, e um convite para o amor verdadeiro, nós temos aqui uma ação prática para adotar, o professor Gideão. Aqui já estamos falando de prática cristã, estamos falando aqui de disciplina cristã, disciplinas de uma vida na presença do Senhor. Como que eu vou ter os mandamentos e como que eu vou guardar os mandamentos? Primeiro, que ter os mandamentos não é simplesmente você pegar, comprar um exemplar da Bíblia Sagrada e colocar na sua estante. Esse aqui não é a expressão da palavra, isso não é ter os mandamentos. Deixar o Salmo 91 aberto, né? Não é. Você pode até ter o exemplar da Bíblia em casa, mas você vai ter os mandamentos se você começar a se alimentar daquela palavra sistematicamente, dia após dia, até o ponto de você gravar essas palavras no seu coração, como diz lá o Salmo de número 1, né? A tua palavra escondi. É o primeiro? Davi citou esse salmo, né? Tua palavra escondi para não pecar contra ti. Então isto é ter as minhas palavras. E depois, os guardar. Porque ter não quer dizer que eu vou obedecer. Muitas vezes você sabe a recomendação do Pai, mas você reluta e você não quer obedecer. Agora, irmãos, para prosseguir aqui, professor Gideão, eu não quero tomar muito tempo. O amor é a marca dos filhos de Deus. E aqui tem uma parte tão importante, se não der tempo da gente concluir aqui com um comentário. 1 de João, no capítulo 4, nós temos vários versículos a partir do versículo 7 que vai falar sobre essa marca dos filhos de Deus, o amor de Deus, né, como marca dos filhos de Deus. Então o irmão já separa aí na sua Bíblia, anota aí 1 de João, capítulo 4, a partir do versículo 7 até o versículo 21, isso merece ser anotado, sublinhado aí e lido mais de uma vez, porque realmente esta é a marca que o nosso professor Gideão vai comentar neste momento. Perfeitamente. No capítulo 4 de 1 de João, a partir do versículo 7, nós vamos verificar ali que Deus ele é amor. E ele sendo amor, nós como filhos devemos demonstrar a nossa marca através dos atos. A marca do amor de Deus em nós através dos nossos atos. O que eu quero chamar a atenção do ouvinte é quando nós lemos o versículo 20 do capítulo 4, que diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Simplificando o que João está dizendo, como
eu posso dizer que amo a Deus e não socorro ou não venho a socorrer um necessitado, venho aborrecer alguém, venho ter intriga com alguém? Isso não é demonstrar amor. Imagine a situação, por exemplo, de José no Egito. Gênesis capítulo 50, o versículo de número 20. Todos conhecem a história de José. José sofreu muito. Quando nós observamos José indo para o Egito, é fácil as pessoas falar: Deus transformou a vida de José, a vida de José mudou. Mas para a vida de José mudar, ele passou por uma situação difícil. Veja que ele tem que falar uma outra língua, a língua egípcia. Quando ele sai ali da terra de Canaã e vai para o Egito, ele não falava a língua egípcia, então ele teve que aprender. Ele passou muitas dificuldades. De repente, quantas noites ele ficou ali pensando na situação dos seus irmãos que o traíram, que o venderam. Entretanto, José lhe demonstrou este amor quando ele perdoou os seus irmãos. E isto é demonstrar o amor de Deus em nós. Quando nós observamos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 7 e o versículo de número 60, nós estudamos uma lição no trimestre anterior, quando nós vemos Estevão, sendo apedrejado até a morte. Quando ele estava ainda lúcido, ele falou: Senhor, não impute sobre eles este pecado, ou seja, perdoa, Senhor, eles, porque não sabem o que fazem. Isso é demonstrar o amor. Como nós já comentamos no início da lição, não adianta eu ser religioso, não adianta eu ter uma carteirinha de membro da igreja e não praticar o amor. Volto a repetir o que falamos ainda no início da lição, Lucas capítulo 10, o versículo 33 ao 35. Estava ali o sacerdote, estava ali o levita, passando por aquele homem caído. Nenhum deles demonstrou o amor, mesmo conhecendo a lei, conhecendo a palavra de Deus, não demonstrou amor algum. Agora aparece ali um estranho, ele ama e age. Porque eu dizer que amo e não agir, eu tenho que amar e agir. Dizer que ama é muito fácil, agora tem que colocar em prática esse amor. O desafio é grande, né? Que o comentarista finaliza no subponto 3 dizendo que nós estamos, pelo Espírito Santo, temos que ter a capacidade de amar até aos inimigos. E aí é uma obra de Deus mesmo na vida do crente. Perfeitamente. Realmente esta pessoa ela tem que ter um novo nascimento, senão ela não consegue. Ela tem que passar, como se diz, pela escola de Deus, ter uma vida transformada e ajudar o próximo. Ele ajudando o próximo, ele demonstra o amor do Pai nele. Amém. Que coisa maravilhosa. Aqui fomos amados primeiro, é o último ponto da lição, professor Welby. Fomos amados primeiro. A essência da vida cristã está fundamentada no fato de que Deus nos amou. Mas nós vemos aqui e aprendemos também na palavra de Deus que a capacidade de amar, o Senhor não exige da gente nada que seja impossível. É um fardo, pode ser um pouco pesado a princípio, mas amar, eu vou ler aqui 1 de João 5, no capítulo, o versículo 3. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Não são, irmãos. Mas nós precisamos deixar ser moldado pela palavra de Deus. Deixar ser usado pelo Espírito Santo. Deixar ser, professor Welby, transformado em essência do coração, de dentro para fora, né? Porque somente o Espírito Santo de Deus que pode nos capacitar para manifestar este amor que aos olhos
da pessoa que não é crente, até parece um contraditório, difícil de compreender. Mas com o Espírito Santo nós temos essa capacidade. E é o mesmo Espírito Santo. Eu me lembro até de Gálatas 5:22, é o fruto do Espírito. Uma das primeiras virtudes do fruto do Espírito mencionado é o primeiro ali, o amor, a caridade. Ou seja, Júlio, que disse que é a partir do amor que surgem os demais. A partir do amor é a porta de entrada, é o acesso, né? Então isso é muito importante. Nós estamos finalizando o comentário da lição aqui, destacando que o amor, Deus é amor. O amor procede de Deus e ele vem para nós como uma expressão da própria exigência do Senhor. Olha só, finalizando ali, o que o professor Gideão leu em 1 de João 4, agora no versículo 21, ele vos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, se você está tendo dificuldade de amar a seu irmão, você precisa melhorar. Eu digo isso não de você, eu digo de mim. Digo, né, cada um de nós estamos aqui, nós temos que ter essa capacidade. E nós sabemos que em Deus, com a ajuda do Espírito Santo, nós temos sim a capacidade, porque é o que o Senhor espera de cada um dos seus filhos. Fomos amados numa condição terrível, estávamos no charco de lodo do pecado, estávamos numa condição de separados de Deus, né? Merecedores da condenação eterna, mas o Senhor nos resgatou. E não pense você que Ele não pode resgatar o mais vil pecador. A palavra de Deus diz que o sangue do Senhor Jesus Cristo, Ele é poderoso para perdoar todo e qualquer pecado. Então, este é o convite para o amor. Nós devemos, como igreja do Senhor, como o povo de Deus, perseverar no anúncio deste evangelho que transforma, este evangelho que convida para a salvação, que é nada mais do que as boas novas da revelação do amor de Deus. Olha só, a vinda do Senhor Jesus Cristo, professor Welby, é o evangelho, a manifestação plena do amor de Deus, né? É o amor mais pleno que nós podemos testemunhar, e a história registrou isso. Nós temos essa expressão para nós. E aqui eu já passo para os professores finalizarem este ponto, o subponto 3, e aí logo nós já estamos encerrando o comentário desse dia. Meus irmãos, o subponto 3, fomos amados, e esse fomos amados primeiro. É interessante que a Bíblia revela um Deus invisível, professor, mas o amor revela um Deus visível. Olha que interessante. A Bíblia nos traz um Deus que é Espírito. E a própria Bíblia nos diz: ninguém viu a Deus, senão aquele que viu o seu amor. Aleluia. Amém. Revelado no seu Filho amado. Então, como é uma aplicação, o mundo, meus irmãos, eles não conseguem enxergar a Deus. Mas a igreja, ela revela através do amor de Deus ao mundo o próprio Deus. Então esse Deus que é invisível é visto na igreja, por meio de cada crente, por meio das nossas ações, por meio do nosso convívio com o nosso irmão e com as demais pessoas. Temos que responder positivamente a este amor. Um amor que revela o quê? Primeira coisa, a renúncia. O próprio Deus não teve por usurpação, Jesus Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando servo, e encontrado em forma de servo, foi até a cruz, e na cruz ele se entrega pelos nossos pecados, e na cruz ele morre para nos salvar. Então aqui nós aprendemos que esse amor leva sempre à renúncia e não a uma exaltação. Professor Gideão. Observamos também nessa passagem que Deus, ele nos ama
antes de nos condenar. Quando nós observamos a passagem bíblica também no Evangelho de João, porque João é o evangelista, o apóstolo do amor, e ele traz vários exemplos bíblicos, inclusive o capítulo 8, quando aquela mulher é pega no ato, adulterando, nós vemos que o amor de Deus não estava naquelas pessoas que queriam cumprir a lei, apedrejando aquela mulher até a morte. Entretanto, antes de Jesus condenar aquela mulher, primeiramente, assim dizendo, ele amou. Ele demonstrou o amor, perguntando para aquela multidão, ou dizendo para aquela multidão: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí encerra o versículo de número 11, dizendo, ele falando para aquela mulher: mulher, alguém tem algum acusador aí? Alguém te condena? E aí ela fala: não, Senhor. Aí ele diz: nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Isso é uma demonstração do amor de Deus para conosco. Aquela mulher seria morta, mas Deus, ele demonstra o seu amor para com ela e para conosco. Quando nós observamos também no primeiro livro da Bíblia o amor de Deus para com aquele casal, Gênesis capítulo 13, o versículo de número 9. Quando Adão ele peca, ele se esconde de Deus, ele corre de Deus, mas Deus ele demonstra o seu amor para com Adão e para com aquela mulher, que ele vai atrás procurando: Adão, onde estás? Então veja que Deus ele foi atrás do homem pecador, já demonstrando aí o seu amor. Por isso que o comentarista coloca: fomos amados primeiro. Deus ele nos amou, conforme Romanos capítulo 5 e o versículo 8, estando nós ainda em pecado. Amém. Este amor de Deus ele é maravilhoso. Lá o apóstolo Paulo na segunda epístola aos Coríntios e o capítulo 5, versículo 14, ele vem dizer assim: pois o amor de Cristo nos constrange. E este constrangimento é aquele impacto positivo que o Senhor espera de nós. Significa que este amor imerecido e sacrificial de Deus por nós, ele nos toca profundamente e deve nos levar a uma transformação de vida. É um amor que não é uma transformação por obrigação, mas uma profunda gratidão, um constrangimento, no sentido de nos sentirmos devedores mesmo. E nós temos que retribuir de alguma forma, porque o amor de Deus ele foi tão grande. E é interessante nós finalizarmos a lição aqui comentando que o amor de Deus ele é a fonte de todo o amor humano, porque Deus é amor. O amor não é algo que tem um sentido inverso, que sai, né, do ser humano simplesmente, né, para Deus, mas ele procede de Deus no ser humano. E a reflexão que eu deixo para os ouvintes hoje, professores, é que o verdadeiro teste do amor a Deus, ele deve ser, e os irmãos podem começar a pensar nisso e deitar a cabeça no travesseiro hoje com este pensamento aqui: como que nós tratamos as pessoas que estão à nossa volta? Pode ser o seu familiar, pode ser o próximo, o irmão da congregação, pode ser o próximo também no seu ambiente de trabalho, na escola. Como você tem tratado as pessoas ao seu redor? Este é um desafio, esse é o teste do nosso amor, segundo a lição de hoje estudada, segundo a palavra de Deus. Assim nós vamos começar a entender se realmente nós estamos amando a Deus como Ele requer que nós o amemos. Professor Welby, suas considerações finais para a gente encerrar nesta palavra. Meus irmãos, só tenho a agradecer a Deus, agradecer também a nossa superintendência por esta oportunidade e dizer a você que nós devemos falar deste amor. O professor Júlio citou o versículo 14 do capítulo 5
de 2 Coríntios, e eu quero citar o versículo 15, que diz assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vivamos por Jesus. Amém. Professor Gideão, suas considerações finais. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade, e uma forma de demonstração do amor de Deus se encontra em Romanos capítulo 8, o versículo de número 35, a partir do 31, que é bem conhecido, mas o 35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Amém. Que maravilha esta expressão do amor, e ele está disponível a todos nós. Meus irmãos que estão na escuta pelo YouTube, pelas ondas da rádio IADEC Rádio Web, fica aí este convite. Aceite o Senhor Jesus Cristo, porque o amor de Deus, ele já foi provado, e ele já foi manifesto, e ele já foi disponibilizado para que você desfrute também. Aceite o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e venha desfrutar deste amor de Deus na sua vida a partir de hoje. Se você acha que já sofreu decepções na vida, já teve dificuldades, não consegue amar, que não consegue sentir, que não consegue, muitas vezes, esta facilidade, faça essa experiência com Deus, com sinceridade, porque o Senhor, ele espera de você essa posição. O Senhor, ele provou o seu amor por nós, enviando o seu Filho unigênito para padecer pelos nossos pecados. Então aceite o Senhor Jesus Cristo hoje, e você vai ter a sua vida poderosamente transformada, porque este Evangelho é um Evangelho que transforma vidas. Nós somos testemunho disso, estamos aqui agradecidos pela sua audiência até aqui, e nós louvamos a Deus por esta grande oportunidade. Agradecemos a audiência. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos de volta com o comentário da próxima lição, e nós louvamos a Deus por este momento, em nome de Jesus. Amém.